o espírito do medo. Eu quero começar com algumas perguntas. Vocês estão comigo? Por favor, tente responder a essas perguntas para você mesmo. Quantos aqui já deixaram de tomar uma decisão importante por causa do medo? Só pense. Quantos de vocês já sabiam exatamente o que Deus mandou fazer? Receberam a direção no secreto? No seu tempo de oração, talvez. Mas na hora de dar o passo, você recuou. Quantos já perderam uma oportunidade extraordinária? Não porque faltava capacidade ou talento, mas simplesmente porque o medo gritou mais alto que a voz da fé. Eu acho que todos nós. Eu vou dar alguns testemunhos sobre a minha própria vida. Em breve. Eu quero começar falando uma coisa. Muitas pessoas acham que medo, que é uma emoção. Medo é uma emoção. Que é a borboleta assim no estômago. Algumas pessoas acham que medo é uma emoção. Mas medo não é só uma emoção. Eu quero provar para você nas Escrituras. Vamos ler nossas Escrituras em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Vamos ler todos juntos, por favor. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. De novo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Preste atenção para essa palavra. Espírito de medo. E agora eu vou te trazer um pouco uma revelação, talvez. Porque para muitos de você, o medo é só uma emoção, mas não é. E a Bíblia não diz que Deus nos deu um sentimento de medo. Não está escrito que Deus não nos deu um sentimento de medo. Ou uma emoção passageira. A palavra que foi usada é espírito. Se você não sabe, pessoal, esse livro, se você não sabe, não foi escrito em inglês. Se você não sabe, esse livro não foi escrito em francês, em bulgário. Esse livro foi escrito, o Velho Testamento, em hebraico ou aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? E na palavra original, essa palavra espírito do medo, essa palavra espírito, aqui é a palavra pneuma. Pneuma. Sei comigo, diga comigo, pneuma. Agora você está falando grego, parabéns. Eu aprendi algumas palavras gregas quando eu estava na Grécia. Eu visitei Coríntios, aquela cidade velha que o apóstolo Paulo escreveu a carta quando eu estava na Grécia. E eu aprendi algumas palavras em grego. A palavra obrigada é parakaló. Parakaló é obrigado. Você sabe a palavra... Só essa palavra. Eu vou ensinar muito, não. Eu estava me lembrando de uma palavra para saída. A palavra para saída é... Sabe como é que é em grego? Não. Exodus. Êxodos.
É Êxodo. Quando você está saindo, mas enfim. Não tem tempo para isso, para aprender, para ensinar outras línguas. Mas a palavra fala que Deus não nos dá um espírito do medo. E essa pneuma de medo, se você não sabe, esse termo pneuma na Bíblia é usada para descrever o Espírito de Deus, os anjos ou espíritos malignos, incluindo o espírito do medo. Pneuma não é usada para descrever sentimentos ou estados psicológicos. Não é usada, ok? Quando Paulo, o apóstolo, escreve a Timóteo, ele está sendo cirúrgico. O medo não te paralisa. O medo que te paralisa não é uma falha na sua personalidade. É uma pneuma. É um sopro espiritual maligno que tenta governar a sua vida. É uma influência maligna que quer te guiar e fazer você sair, não para a direção de Deus. Eu não estou falando aqui daquele medo natural que Deus colocou em nós para preservação, ok? Não estou falando disso. Não estou falando daquele medo natural de que você põe a sua mão no fogo. Você tem medo de pôr a mão no fogo? Com certeza. Você tem medo de sua mão colocar dentro do do leão, da jaula do leão? Você tem medo de colocar a mão lá? Se você tem medo, parabéns, né? Tá certo. É natural, é um medo natural. Esse é um medo natural que protege você de se queimar. E eu não estou falando do medo de dirigir um carro a 200 km por hora numa estrada perigosa. Eles só vão até 60. Tem algumas pessoas que só vão até 60. Mas esse medo é bom, ele te protege. Esse é bom. Eu estou falando do medo que paralisa o seu chamado. O medo que eu estou falando é o medo que trava a sua mão na hora de ofertar. Quando é hora de ofertar, eita, travou. A mão não entra dentro do bolso. Esse é o medo. É o medo que cala a sua boca na hora de falar sobre Jesus, de testemunhar. Quando você tem esse medo. O medo que te faz ter medo de falar para alguns tipos de pessoas. Às vezes você está com tanto medo, não sei como falar com aquela pessoa. Eu tenho esse medo. O medo natural te protege do perigo, mas o espírito do medo te impede de chegar ao seu destino divino. O medo não é apenas um frio na barriga. O medo é um carcereiro. Ele não quer te deixar só desconfortável. Ele quer te manter trancado, impedindo você de acessar o supernatural que está disponível pela graça. Irmãos e irmãs, se o medo fosse apenas um problema psicológico, nós resolveríamos com força de vontade
e terapia. E eu sei. Alguns, eles não resolvem o problema assim. Eu sei. Eu já ajudei muitas pessoas na igreja, dando conselhos. Às vezes eles têm terapia, mas eles não conseguem enfrentar esse medo que eles têm dentro deles. E não é um medo emocional, é espiritual. É o espírito do medo. Mas, sendo um espírito, o medo só pode ser confrontado e vencido no ambiente do espírito, através da autoridade do nome de Jesus e da nossa confissão de fé. Só tem esse jeito. Se o espírito do medo não sair da sua vida só com ensinos. Eu sei o que eu estou falando. Eu era um homem temeroso, cheio de medo. Eu quero que você se levante e declare com a autoridade. Levante a sua voz para que o mundo espiritual ouça e saiba quem você é em Cristo. Eu quero que você declare. Diga comigo, hoje eu não vou ouvir sobre um sentimento. Hoje eu vou confrontar um espírito. Eu não vou ouvir um sentimento. Hoje eu vou confrontar um espírito. Você tem que tomar essa posição. Se você não importa quanto tempo você está na igreja. Irmãos, eu sou pastor, estou ensinando pessoas há mais de 40 anos. Eu já vi pessoas por muitos anos, 20, 40 anos, e eles têm o espírito do medo no coração deles. Como você sabe, pastor? Pelas ações deles. Você sabe quando você tem esse espírito de medo, quando algo acontece dentro de você como você se sente muito mal. Terceiro ponto, o ladrão invisível. Imagine um ladrão que não entra pela porta e não quer levar sua televisão ou seu carro. É um ladrão, mas ele não quer te roubar essas coisas. Esse ladrão entra pela sua mente. Sua mente. Ele é invisível, mas seus danos são reais e mensuráveis. Ele não rouba o seu dinheiro. Ele rouba suas decisões. Ele rouba a sua coragem. Ele rouba o propósito que Deus desenhou para a sua vida antes mesmo de você nascer. Deus nos deu um destino, mas esse espírito do medo está te impedindo de ir para encarar esse medo. E você já perdeu oportunidades. Às vezes, você perdeu a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas por causa desse medo. E muitas outras coisas. E esse ladrão, ele tem um nome. Ele se chama medo. Espírito do medo. Ele vive de saquear o futuro daqueles que se recusam a confrontá-lo no presente. Se você não confrontar ele agora, no presente, ele vai destruir o seu futuro. Onde é essa batalha? Número 4. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha é onde esse espírito atua. É a sua mente. Ele está dentro de você. Ele não precisa de um exército.
Ele precisa de uma pergunta. O que ele precisa? De uma pergunta. O medo sempre começa com e se? Sempre. E se der errado? E se eu fracassar e todos virem? E se as pessoas falarem mal de mim? E se eu for atacado? Você acredita que nesse tempo, e se eu estiver andando na escuridão e de repente um fantasma aparece? Tem muita gente que tem esse medo. Se eu estiver andando no escuro, alguma coisa invisível pode me encostar, me pegar. O problema não é lá de fora, não começa lá fora. A crise externa só ganha força quando o ruído da crise interna se torna maior que a palavra de Deus em nós. Você entendeu? Você entendeu? Eu disse a vocês, semanas atrás, sobre a palavra o poder da palavra de Deus. Quando você começa a escutar todo mundo menos a palavra de Deus. Olá, você está comigo? Muitas pessoas dizem que nesse livro está escrito 365 vezes. Não tenha medo. Desculpa, eu não sei se é verdade. Eu escutei isso. Mas quando você lê a Bíblia, você vê tantas vezes a Bíblia falando: não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. E por quê? Tantos cristãos, mesmo hoje, nesse século, eles sabem a palavra de Deus e eles estão cheios de medo. Mas hoje é o dia, amém? Que você vai ficar livre. Você se lembra quando Pedro estava naquela tempestade com os discípulos e de repente Jesus veio e todos eles estavam com medo. Lembra-se disso? Todos eles morrendo de medo. E Pedro disse: Jesus, é você. Se é você, me dá uma palavra. E Jesus disse: venha. Venha, Pedro. E Pedro, porque ele recebeu uma palavra. E vocês todos estão recebendo uma palavra para sair do seu barco, ser corajoso. Sair do seu barco, ser corajoso. E quando ele estava olhando até Jesus, para Jesus, ele estava andando nas águas, sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Você consegue imaginar isso? Muitas pessoas criticam Pedro. Não. Ele andou sobre as águas. E só ele, dos 12 discípulos, ele andou sobre as águas. Mas qual que era o problema? Ele estava olhando para Jesus e a tempestade, ele estava andando sobre a água, mas de repente, o que aconteceu? Ele começou a olhar as ondas e o vento, e aí ele começou a sentir o medo. E de repente o que aconteceu? Ele afundou. Pedro só afundou quando ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a focar na magnitude dos ventos e das ondas. Se você quer vencer o medo, você tem que apenas escutar o que Deus falou para você. E Deus falou para você: seja corajoso e não tenha medo, porque eu estou contigo.
Medo, quando o medo acontece quando a gente tira os olhos toda vez que você olhar para o seu medo, você vai afundar. Toda vez o seu problema. Toda vez que você olhar para o seu problema, você vai afundar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: tira os seus olhos do problema. Tira os seus olhos do problema. Senão você vai afundar. Tire os olhos do problema. O que ele falou? O que nos dá medo? O medo não é um visitante inofensivo. O que o medo faz? Ele é um invasor que busca paralisar sua história. O medo trava decisões. Preste atenção. O medo trava decisões. Segundo, o medo te impede o exercício da fé. E terceiro, o medo rouba o propósito que Deus desenhou para você. Há cristãos, são pessoas dentro da igreja que mesmo nascendo de novo, carrega marcas profundas em sua alma. Não é? Muitas pessoas. Há pessoas que passaram por traumas terríveis na vida. Desculpa, eu tenho uma pena. Muitas pessoas sofreram muito. Foram abusadas. Eles viram muitas coisas ruins, acidentes de carro, perderam pessoas e muitas outras. Eu não quero falar só das coisas ruins aqui. Mas essas pessoas, preste atenção no que eu vou falar. As pessoas que foram abusadas, que passaram por situações de extrema dor ou abandono, saiba que o espírito do medo se aproveita da sua ferida para fazer você um escravo. Isso é tão triste. Eu já vi isso. Pessoas que sofreram, que foram abusadas. E agora Satanás vai e fazem deles escravos. Isso é tão triste. Eu já vi isso na vida real. Eu já orei por pessoas que estavam possuídas. E sabe por que eles estavam possuídas? Porque essa parte é triste. Eles foram abusados. Porque eles foram abusados, a amargura no coração deles cresceu. E por causa da amargura, eles abriram espaço e Satanás entrou. Essa é a parte mais triste. Por causa de trauma, você começa a ter medo de tudo e de todos. E esse espírito faz de você correr, fugir de relacionamentos. Faz você rejeitar pessoas. E até te impede de perdoar. Porque o medo diz: se você perdoar, você vai ser vulnerável de novo. Se você perdoar, você vai se tornar vulnerável de novo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Jesus diz: seja corajoso e perdoa, e você vai ser liberto. E o medo não vai se tornar parte da sua vida de novo. O medo usa a sua dor
como uma corrente para te manter preso ao passado. Mas hoje o Espírito Santo quer entrar nessa área da sua alma para dizer que o medo não é mais o seu dono. O medo é um carcereiro e hoje a porta dessa prisão vai ser aberta em nome de Jesus. Talvez você esteja dentro dessa prisão e essa prisão só pode ser aberta através do nome poderoso de Jesus e através da sua confissão. 6. Número 6. O filme que não existe. O filme que não existe. O que é isso, pastor? Viver com medo é como assistir um filme de terror que ainda nem foi filmado e que provavelmente nunca existirá. A pessoa que se deixa dominar pelo medo, pelo espírito do medo, já sente a dor da derrota antes da batalha. Eu já vi. As pessoas têm a dor, mas nada acontece. Está tudo na mente delas. Está tudo na cabeça delas. Essa batalha, está tudo na sua mente, essa luta. Por exemplo, algumas pessoas eles já sofreram por um divórcio que não aconteceu. Já chora pela falência que não veio. E eles estão preocupados com uma coisa que não é um problema ainda, mas eles estão sofrendo agora e eles estão com medo. Se eu... Deus vai te libertar agora, hoje, esse espírito do medo. Ele já desiste do ministério por causa de uma crítica que ninguém fez. Esse é o espírito do medo. Te fez desistir do ministério que Deus te deu. Por causa desse medo. Amados irmãos, você vai entender como vencer o medo. Eu vou te dar o meu testemunho. O medo é um espírito. E você tem que encarar esse espírito. E às vezes você vai encarar esse espírito com medo. Quando a Bíblia diz, não temas, mas tenha coragem. Você tem que ser corajoso para enfrentar esse espírito do medo. Você tem que ter coragem. O medo faz você sofrer por algo que não é real, gastando a energia que Deus te deu para construir o seu destino. Número 7. O que o medo faz? A força do medo. A força paralítica do medo. Eu quero declarar com a autoridade espiritual, o medo paralisa. Ele trava decisões que seriam chaves para o seu próximo nível. Ele impede a manifestação da fé. Porque a fé porque a fé e o medo exige estagnação. A fé exige movimento e o medo exige estagnação. A fé exige movimento. Vai. Seja corajoso. Vai. Se levante. Mas o medo te faz ficar paralisado. Você não consegue mexer. Eu não consigo falar. Eu não consigo orar por essa pessoa. Eu não consigo. O espírito do medo. Você vai ser libertado em nome de Jesus. Liberto.
O medo não é neutro. É um agente ativo trabalhando contra o plano de Deus. Esse espírito do medo está trabalhando, está impedindo o plano de Deus na sua vida. Número 8. Até cristãos podem ser atingidos. Nós precisamos confrontar uma verdade aqui. Alguns pastores vão falar, mas pastor, eu sou salvo. Eu nasci de novo e eu tenho o Espírito Santo. Como que eu posso ter esse espírito do medo? Sim, eu sei, você é salvo. Mas você pode estar salvo e ainda assim viver como um prisioneiro dentro da sua própria história. Como que eu sei? Salvação te dá o direito à vitória. Mas a vitória de Cristo precisa ser aplicada e confessada diariamente. A obra da cruz foi perfeita para te salvar. A obra da cruz foi perfeita para restaurar o seu casamento. Mas não é automático. Para você ser salvo, você tem que se arrepender de seus pecados. Você tem que fazer algo. Você tem que dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados. Você tem que confessar. Jesus, o Senhor da minha vida. Para você ser liberto, você tem que declarar, Senhor, você está comigo. O Senhor é o meu Deus. Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É assim que você tem que encarar esse espírito do medo que vem de Satanás. Se você não resistir ao espírito do medo, ele continuará ditando as regras, mesmo que você tenha o passaporte para o céu. Você pode estar indo para o céu e tendo um monte de medo aqui, passando por medo. Jesus disse, eu vim te dar vida e vida em abundância. Você pode dizer que você pode dizer que uma vida de medo é uma vida abundante? Claro que não. Claro que não. Como vencer o espírito do medo? Eu vou te dar o meu testemunho agora. Eu estou pregando essa mensagem com autoridade, porque eu já fui escravo desse espírito do medo. Eu era escravo, eu sei o que eu estou ensinando, eu sei o que Deus revelou a mim, e eu sei como eu era antes e como eu sei quem eu sou agora. Eu tinha medo de muitas coisas, como andar numa rua escura. Eu tinha medo disso. Dá para imaginar? Mesmo entrar na minha própria casa, quando as luzes estavam desligadas, eu não iria. Eu tinha medo. Aí você vai me perguntar, por que você estava com medo, pastor? Eu nem sei. Mas eu estava cheio de medo. Eu tinha medo de encarar decisões. E o medo me impedia de fazer decisões, de tomar decisões. Eu não fiz muitas decisões por causa do medo. Não tomava muitas decisões. E o espírito do medo me cercava e tentava me convencer de que eu era vulnerável. Mas houve um dia em que eu entendi que se eu não confrontasse esse gigante, ele roubaria o meu destino. Você está comigo? Se você não confrontar esse espírito na sua vida, o seu destino não vai ser cumprido. Eu tive que tomar uma decisão espiritual.
Eu fui contra esse espírito. Eu não esperei o medo passar para agir. Eu agi para que o medo passasse. Esse é o que eu fiz. Eu lembro o dia que eu confrontei. Deus me deu a revelação. Eu entrei naquele dia na minha vida. Eu entrei na escuridão. Eu estou te dando a chave agora. Você vai sentir o medo. Porque esse espírito do medo está em todo lugar. Não ache que você não vai sentir. Ele está em todo lugar. Mas você tem que saber o Deus que você serve. E naquele dia, eu encarei ele. E eu disse, eu fui contra ele. Eu fui contra ele. Mas eu confrontei e disse, espírito do medo. Você não vai ditar mais meu futuro. Eu declaro em nome de Jesus em toda a minha vida, eu não temo você, porque o Senhor está comigo e o poder do Espírito está sobre mim. E eu não temo você em nome de Jesus, saia da minha vida. Eu tive que confrontar esse espírito. E daquele dia em diante, minha vida foi transformada. Como eu comecei a tomar decisões, andar. Eu me lembro andando no escuro e eu pensando, por que eu estava com medo antes? Porque você está com medo de alguma coisa que nunca vai te machucar, mas você tem medo. Você é um prisioneiro e você tem sido um prisioneiro. Como nós podemos nos libertar do medo? Primeiro, entenda que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Lemos. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando você tem esse encontro com o amor do Senhor e o seu pai, seu paizinho, que te ama tanto, o perfeito amor lança fora todo medo. É isso que você tem que entender, como Deus ama você. Você sofreu, não por causa de Deus, você sofreu por causa das suas ações. Você sofreu porque todas as suas decisões erradas na vida, isso não é o propósito de Deus. Deus não tem nada a ver com o seu sofrimento, porque Ele tem uma vida melhor e uma vida abundante para te dar. Mas quando você tem esse perfeito amor, todo medo sai da sua vida. Você sabe por quê? Porque o perfeito amor vem de Deus. E você sabe que você tem um pai que te protege. Pense. Você como uma criança. Eu me lembro. Alguns anos, eu estava indo para a escola. E eu tinha alguns caras que queriam me bater. E eu estava com tanto medo. Eu tinha tanto medo. E eu falei pro meu pai, pai, você pode ir para a escola para me buscar? E ele disse sim. Daquele dia eu estava tão seguro, porque se eles virem, meu pai vai me proteger. Meu pai vai me proteger. E naquele dia eu saí da escola, olhando para todo mundo. Você vai vir contra mim? Olha quem está aqui. Meu pai. Meu pai está comigo. Quando você sabe o amor de Deus na sua vida, você vai ser forte e corajoso. E esse espírito do medo
vai sair da sua vida. Segundo, você precisa resistir. Diga comigo, eu preciso resistir. Olha para a pessoa do seu lado. Você precisa resistir. Você precisa resistir. Você não negocia com medo. Não tem negócio com medo. Você não convida o medo para tomar café. Só um cafezinho. Vamos tomar um medinho. Seja misericórdia comigo. Eu não vou contra você. Vamos tomar um cafezinho. Não. Você tem que resistir. Medo. Você tem que declarar. Preste atenção. Você tem que declarar. Medo. Você não tem autoridade sobre a minha mente, sobre a minha família ou o meu futuro. Você tem que declarar. Você não tem autoridade. Não pense que o medo vai sair sem você declarar. Tudo que você diz. Eu preguei sobre o poder da palavra. Lembra? Você tem que declarar. Terceiro, você precisa agir. Apesar do medo. O que você tem que fazer? Agir apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Não. Coragem é a decisão de que algo é mais importante que o medo. Eu estava assistindo aquele filme, Davi e Golias. E ele matou Golias. Aquele é mais parecido com Davi. E Davi, ele matou Golias. E no filme, não está escrito na Bíblia, mas estava no filme. As pessoas perguntaram, Davi, você não está com medo do gigante? Ele falou, sim, eu tava com medo. Mas eu confiei em Deus. O meu ponto é, quando Davi olhou para o gigante, ele disse, você, Golias, você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você no nome de Jesus. No nome de Deus, do meu Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Você tem que saber aquele que você está servindo. Você precisa saber a autoridade que você tem. Se você não sabe, você vai ser um prisioneiro. Um cara temeroso, uma pessoa temerosa. Talvez você nunca mandou um capeta sair de alguém. E Deus quer te usar. E a primeira coisa que você tem que saber é, eu tenho autoridade. E o poder de Deus, quando eu falar, os demônios vão sair. Eles devem sair. Se você não tem isso dentro de você, se chama coragem. O medo, preste atenção. O medo é como uma porta que parece trancada. Uma porta que parece trancada. E você pode ficar anos olhando para ela, analisando a fechadura. Nossa, essa porta é tão forte. Essa porta, eu sou incapaz. Mas um dia você toma coragem. E você decide girar a maçaneta. E a porta se abre. E você fala, uai, eu estava esperando por anos. E só porque eu tomei uma decisão de fé e a porta se abriu. Existem portas que só abrem quando você coloca o pé no caminho. Existem portas que Deus vai abrir quando você der um
passo de fé. Você vai adiante. Eu já encarei tantas dificuldades na vida. Eu me lembro uma vez quando eu estava na igreja no Brasil e um cara grande, cara, 2 metros de altura, muito forte. Ele ficou possesso no meio do culto. E muitas pessoas começaram ele começou a bater nas pessoas e ninguém conseguia segurar ele. E aí meu pastor olhou para mim e disse: Márcia, você não está vendo o que está acontecendo? O que aquele homem está fazendo? Está batendo todo mundo, vai lá. Aí eu disse: por que você não vai? Mas aí eu me lembrei, Lucas 10, 19. Jesus disse: eu te dou a autoridade para você pisar em serpentes e escorpião e nada vai te machucar. Nada vai te machucar. E aí eu fui. E ele batia em todo mundo. Ele era muito grande, muito forte. Eu não estou falando para me orgulhar, mas eu sei que é o poder de Deus. E eu disse. Eu cheguei a ele e eu disse: parem agora. E ele, e eu não vou sair. Eu falei, em nome de Jesus. E ele caiu no chão. E eu disse: espírito maligno, sai dele. Em nome de Jesus. E ele foi liberto em um segundo. Em um segundo. Mas não é a sua força, não é a minha força. Não foi a força de Davi. Você está entendendo? Vamos levantar, por favor. Talvez você entrou aqui nesse culto, você chegou aqui nesse culto. Você está comigo? Hello? Talvez você entrou aqui nesse culto como um gatinho. E você vai sair como um leão. Muitos leões. O rei da selva não teme ninguém. Você sabe por que você não tem que temer? Porque o leão da tribo de Judá está com você. Ele está com você. Mas hoje você tem que tomar uma decisão. E eu quero te perguntar: o que o medo te impediu de fazer? Talvez coisas pequenas, simples. Tá te impedindo de orar para uma pessoa doente. Você tem medo. Se eu orar, nada vai acontecer. Orar por uma pessoa que está possuída pelo demônio. O que está te impedindo? Talvez de pregar o evangelho para sua família. Você tem medo. Pregar o evangelho para alguém próximo, um amigo. Não. Esse é o espírito do medo. É para falar com algumas pessoas que você teme, que você tem medo. Às vezes você tem medo de alguém. Às vezes você está fugindo de alguém. Tipo de pessoas. Talvez é de restaurar relacionamentos. Você às vezes tem medo de restaurar. Comece a pensar, por favor, alguns medos que você tem. É de servir em um ministério, na igreja? Não sou capaz. Você tem que confrontar esse espírito do medo na sua vida. Talvez é de fazer uma decisão familiar que você acha que é necessária. Você sabe que é necessária dar espaço com a sua família. E o Espírito Santo está falando com você hoje. Você não tem que temer. Eu estou com você, diz o Senhor. Não tem que ter medo.
Não é uma opção. Se você é um cristão, não é uma opção não ter medo. Esse é necessário. Isso é necessário. Talvez esse medo está paralisando a sua vida por muitos anos. Talvez você reconhece que o medo tem sido um ladrão na sua vida. Está te roubando, tirando de você tantas coisas. Eu quero que você prepare a sua voz agora, porque sempre é através da sua voz. Eu nunca vi ninguém mandando Satanás embora pela mente. Não funciona. Não acha que você vai ficar calado e sai capeta na cabeça. Você tem que resistir, você tem que confrontar, você tem que declarar a palavra de Deus. Algumas pessoas estão sempre fecham os olhos, às vezes com os olhos abertos, mas não fala. Eu quero preparar a sua voz, porque a fé sobrenatural é liberada através da confissão. Por favor, feche os seus olhos agora. Eu quero que você repita comigo essa confissão. E você vai repetir comigo com toda a força da sua alma, toda a força da sua voz. Por favor, diga comigo. Eu rejeito o espírito do medo agora. Eu não fui criado para viver paralisado. Deus me deu poder. Deus me deu amor. Deus me deu domínio próprio. Hoje eu rompo com todo o cativeiro emocional e espiritual. Eu não aceito mais o roubo do meu propósito. Em nome de Jesus, eu avanço pela fé, focado na palavra e não nas circunstâncias. Eu sou livre. Eu sou livre. No nome de Jesus. Espírito do medo, saia da minha vida. Espírito do medo, saia da minha vida. Eu declaro, Deus tem o meu destino e nas mãos dele eu sou livre. Em nome poderoso de Jesus. E todo mundo diz amém.